Tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver o corpo humano, capítulo 11, células de tecidos. Células e tecidos, tá? Depois você vai ter que continuar lendo aí em casa para poder complementar, porque tem muita coisa que não tem aqui, tá? Tipo, Os textos, tem que ler para entender, porque aqui está tudo sobre diagrama, o que é uma célula, o que é um tecido, um órgão, um sistema, um corpo. Então, o corpo humano, ele é organizado da seguinte forma. Ele começa com a menor unidade, que são as células. Depois, a gente tem os tecidos, tá? Um conjunto de tecidos vai formar um órgão. O órgão vão formar os sistemas, e os sistemas vão formar o corpo humano, tá? Então, eu tenho células, tecidos, órgãos, sistemas e corpo humano. Um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecido vai formar um órgão, um conjunto de órgãos vão formar um sistema, e um conjunto de sistemas vão formar o nosso corpo humano. O corpo humano é organizado. Ele é muito organizado. O corpo humano é extremamente complexo e maravilhoso, funcionando graças a um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada para desempenhar diversas funções. Então, esses sistemas, eles trabalham, cada um tem uma função, e eles trabalham de maneira coordenada, para que todos desempenhem uma função, para que o corpo humano funcione. O corpo humano é uma máquina perfeita que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. O nosso corpo é formado por células que formam tecidos, os quais formam os órgãos, e, por sua vez, formando o quê? Um sistema. Um conjunto de sistemas forma o quê? O corpo humano. Tipos de células. Nós temos vários tipos de células, tá? Nós temos as células que compõem a pele, nós temos as células que compõem o sangue, as células que compõem o músculo, as células que compõem o sistema nervoso central. calma aí. Então, nós temos diversos tipos de células. Células que formam o sangue, células que formam a pele, células que formam os músculos. Pode? Uhum. Então, ó, existem milhares de células formando o nosso corpo. Entretanto, nem todas as células apresentam a mesma função ou o mesmo formato. Existem grande variedade de tipos de célula em nosso organismo. Por exemplo, os neurônios são responsáveis pela transmissão do impulso nervoso. Então, uma das células que a gente pode citar aí são os neurônios, que é essa célula aqui, tá vendo? Né, o que sua mãe gosta lá do negócio do fungo, é isso aqui, ó. Que eu esqueci o nome, como é que ela chama? Eu não sei, é alguma coisa. É algo parecido com isso aqui, tá vendo? Tem várias conexões, é um neurônio. Neurônio faz o quê? O fungo é um neurônio? Hã? O fungo é um neurônio? Não, o formato dos fungos, a comunicação dos fungos é parecido com o formato de neurônio. O que os neurônios fazem? Eles são responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, tá? Então, o que o neurônio faz? Ele é responsável pela transmissão do impulso nervoso. Provavelmente eu sou um cara que tem muito neurônio. Por exemplo, destaca o seu formato estrelado, no qual apresenta um prolongamento. Olha aqui, ó. Parece uma estrela com rabo, tá vendo? Isso é um neurônio. Existe também os zoócitos. Olha, eu acho que a mamãe, ela tem... Só quando ela fica estressada. Quando ela fica estressada, aparece um mil neurônios. Pode ter certeza. Ó, a gente tem também os ovócitos, por exemplo, que são responsáveis pela germinação feminina, por sua vez apresentam um formato arredondado. Então, são exemplos de células, né, que a gente tem. Então, aqui o texto cita duas: os neurônios, que são responsáveis pelo impulso nervoso, e os ovócitos, que são responsáveis pelas células, pelo gameta feminino, né, é o óvulo.
o que é similar no homem são os espermatozoides. Bom, vamos conhecer a seguir algumas células do corpo humano. A menor parte de qualquer organismo é o quê? Uma célula. Uma célula é a menor parte de um organismo. Então, vamos lá para o Uma videozinho. célula. A célula é a Uma menor, célula. é a menor parte do organismo. Então, vamos ver o vídeo. Tá. Tá dando para ouvir? Tá dando Não. para ouvir, filho? Não. Não? Nada? Nada. Tá, então deixa eu parar aqui o compartilhamento. Pai, eu voltei a falar com o Antônio Pedro. Ah. Depois eu copio o link e te mando, para você assistir antes de dormir, tá? Tá. Olá, pequeno cientista. Ele é o professor fulano de tal. Ele está falando que nós vamos falar agora sobre o menor componente de qualquer ser vivo, que é a célula. Ele vai falar que existem vários tipos de célula. O nome célula foi falado pela primeira vez por Robert Hooke, tá? Em que ano? Robert Hooke, 1665. Através, como é que ele viu essas células? Através do microscópio, tá? Uhum. Então, quem é que viu a primeira célula? Robert Hooke, tá? Tá. Em 1665, com um microscópio. O que ele viu? Ele viu cortes bem fininhos de cortiça, que é uma parte da casca da árvore. Tá vendo? Ele formavam pequenos compartimentos, que ele chamou de célula. Em latim, câmara. E aí, com o passar do tempo, os microscópios foram ficando cada vez melhores. E aí, o que aconteceu? Eles descobriram que todos os seres vivos tinham células. Só os seres vivos ou tudo? Deixa eu pegar meu fone de ouvido, que aí eu vou ouvir e narrando para você. Tá bom. Tá me ouvindo, filho? Tá. Pietro. Oi, filho. Travou? Encostei o pé na tomada aqui. Então, entra de novo no link. Já tô entrando.
Então, nós vimos que um ser formado por uma célula é o quê? Unicelular. Isso. Não. E Não. Mais de uma célula. Uma célula é tá. formado por... Uma célula é chamado de Unicélula. unicelular. Celular. E mais de uma célula é chamado de... Você não anotou aí? Anotei. Lê, então. Mais de uma célula é formada... Duas ou mais células é chamado de quê? Pluricelular. Pluri... Vou escrever errado. Pluricelular. Tá. Tá? Então, vamos lá. Ele está dizendo que dá para colocar 10.000 células em uma cabeça de alfinete. Então, é muito pequenininho. Tá? Nós temos mais de 30 tipos de células no nosso corpo. 130. 130, é. Então, vamos passar para esse vídeo aqui. Mostra como a célula é por dentro. É muito estranho. Célula 3D. Né? Está na página 125 do seu livro de ciências. Vamos lá. Então, a gente vai ver agora como é formada uma célula. Tá? Uma célula é o menor organismo, mas, porém, essa célula também, para funcionar, ela precisa de uma série de estruturas que vão formar a célula para o seu funcionamento. Como o organismo nosso precisa do nosso sistema, a célula também precisa do seu sistema para ela poder funcionar. Ok? Uhum. Cada coisinha dessa que ele está mostrando é um tipo de organismo, é um tipo de estrutura que tem dentro da célula, tá? Dentro da célula tem outras coisas? Dentro da célula tem tudo isso aqui. Eu tenho um núcleo, que é responsável pelo material genético da célula. A gente tem estruturas que fornecem energia para dentro da célula. Eu tenho substâncias que entram para dentro da célula para nutrir essa célula. Então, tem outros organismos que conseguem fazer a digestão dessas substâncias que entram. A gente vai ver isso tudo agora. Ó, o que ele está mostrando aqui provavelmente é uma mitocôndria. Tá? A mitocôndria ela é responsável pela produção de energia da célula. Isso aí, deixa eu ver. Daqui a pouco ele vai falar o que é cada um. Ó, esse é o núcleo da célula, onde tem o material genético. Então, tem diversas estruturas dentro da célula, tá? Então, a célula é o menor organismo, mas dentro desse organismo ainda existem estruturas menores ainda do que ela,
que faz todo o seu funcionamento. Nós temos ribossomos, nós temos retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias, núcleo. A gente vai ver tudo isso, tá? É O que é muito importante estranho você pensar que saber? isso é feito de um monte de bolinha. Exatamente. Olha só, a gente tem um núcleo, tá? A célula é composta principalmente por um núcleo e um citoplasma, tá? Todos esses organismos, com exceção do núcleo, ficam em volta do núcleo dentro do citoplasma, tá? Bom, então vamos continuar aqui. Eu tenho os tecidos, tá? Nós temos tecidos muscular, tem um troço aqui, que formam o quê? Os músculos, né? Do nosso corpo, e apresenta a capacidade de quê? De contração, né? Então, os nossos músculos, eles fazem com que o nosso corpo se movimente, se contraiam para poder produzir o movimento. Sem eles, a gente não andaria, não conseguia fazer Exatamente. nada. O corpo humano apresenta 4 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, tá? Então, anota aí. O corpo humano apresenta 4 tipos básicos de tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Com Lê, olha aí. Epitelial. Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Isso, anotou? Calma aí. Tá. O tecido epitelial, ele vem de epitélio, de pele, tá? Então, o tecido epitelial apresenta células com pouca matriz extracelular e é possível identificar tecido epitelial com funções glandulares, como função de revestimento, tá? Tecido conjuntivo apresenta uma característica marcante, uma grande quantidade de matriz extracelular. Existem diversos tipos de tecido conjuntivo: adiposo, sanguíneo, cartilagens e ossos. Vamos voltar para entender. O tecido epitelial apresenta células com pouca matriz extracelular. É uma característica do tecido epitelial, ok? Ok. Então, primeira diferença entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo: o tecido epitelial apresenta pouca matriz extracelular. E o tecido conjuntivo apresenta grande quantidade de matriz extracelular. Ok? Uhum. Bota setinha. Quando você quiser escrever grande, setinha para cima. Quando você quiser pouca, setinha para baixo. Muito bem. Isso aí. Então, o tecido conjuntivo, para que serve o tecido epitelial? Qual é a função do tecido epitelial? Ele tem a função de glândula, né? E função de revestimento, tá? Já o tecido conjuntivo, ele pode ser encontrado no tecido adiposo, na gordura, no sangue, na cartilagem e nos ossos, tá bom? Então, o tecido epitelial, ele tem a função glandular e de revestimento, e ele tem, diferente do tecido conjuntivo, pouca matriz extracelular. O tecido conjuntivo ele tem muita matriz extracelular e ele pode ser encontrado em diferentes tipos de tecido. Exemplo, adiposo, sangue, cartilagem e osso. Já o tecido muscular apresenta células com grande capacidade de contração, e é por isso que está relacionado aos movimentos. Ok? Então, o tecido muscular ele está relacionado à movimentação, à alimentação e até mesmo com batimento cardíaco. Tá? Então, O nervoso. o tecido muscular. Tá. O tecido muscular ele está relacionado com movimentação. E vamos incluir aqui alimentação,
e o batimento cardíaco. Por que alimentação? Porque para o alimento caminhar no sistema digestivo, ele precisa que o tubo digestivo se contraia para empurrar ele. Então, a gente tem o tecido aí muscular também no tecido do sistema digestivo, tá? Agora, o tecido nervoso atua no processo de diferentes informações. Graças a este tecido e, consequentemente, ao sistema nervoso, conseguimos realizar nossas atividades vitais. Ou seja, o sistema nervoso, ele controla todos os outros sistemas. Ele é que dá o comando para os outros sistemas funcionarem. Ok? Então, Ok. ó, tecido muscular, eu encontro ele aonde? No corpo todo. Corpo todo. Não, não é no corpo todo. Eu tenho ele no tubo digestivo, no músculo esquelético, no músculo do coração, tá? Ele está relacionado com o quê? Com as movimentações do corpo. Tecido nervoso é responsável por controlar todo o nosso organismo, ok? Uhum. Exemplos de tecidos, ó. Tecido conjuntivo, olha o formatinho dele, parece um peixinho, né? Com olho só. O tecido, tecido epitelial, são vários tecidos irregulares com uma bolinha no meio. O tecido muscular é uma coisa rosa, cheio de linhas. E o tecido nervoso é um tecido, parece uma estrela, né? Com várias pontas, e que se vai se ramificando. Tá? Bom, tecido epitelial. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre células do sangue. Falamos sobre o trabalho que cada uma delas faz. Vai falar sobre as células do sangue e o que cada uma delas fazem. Para fazer uma tecido. A isso, damos o nome de tecido. Ó, então, ele vai falar, todas as vezes que a gente apresenta um conjunto de células que determina uma função, é chamado de tecido. A gente já viu isso, né? Não vai ser uma aula de costura. Nós, seres humanos, possuímos 4 tipos de tecidos. E neste episódio, falaremos sobre um deles. Bom, nós temos, então, 4 básicos tecidos que a gente já viu. Quais são? Tecido nervoso, Nervoso, muscular, muscular, epitelial, epitelial e com ó, não sei, conjuntivo. Tecido epitelial, conjuntivo. tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Então, nós temos 4 tipos de tecidos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Ok? Uhum. Vamos voltar para o vídeo. Possuímos o tecido epitelial. O tecido epitelial é chamado de epitélio e é formado por células que ficam muito grudadas umas às outras. Bom, o tecido epitelial, como ele está explicando, é chamado de epitélio, tá? Esse tecido epitelial, ele é composto por células, uma grudada na outra, tá? Praticamente não tem espaço entre elas. Olha a confusão que está formada aí. São responsáveis por funções de revestimento, secreção e até proteção do nosso corpo. Então, o tecido epitelial, que é formado por células extremamente próximas uma da outra, ou seja, células agregadas uma na outra, e tem como função, ó, secreção, revestimento e proteção. Então, bota função do sistema epitelial ou do epitélio: secreção, revestimento e proteção. Revestimento, revestimento,
Ó, secreção, revestimento e proteção. Tá. O epitélio de revestimento forma uma cobertura para evitar que nosso corpo perca água, ok? Uhum. Então, para que serve o epitélio? O epitélio serve para proteção, revestimento e secreção. Qual é a função? Ele forma uma camada de revestimento. Para quê? Para evitar que o nosso corpo perca água, para evitar a entrada também de micro-organismos, tá bom? Eu botei assim, a epitelial, células que ficam muito aproximadas. Isso. Muito juntas. E eu botei muito juntas, muito aproximadas. E eu botei função, regeneração, Não, secreção, não. revestimento, Revestimento. secreção e proteção. Ó, secreção, revestimento e proteção, tá? Eu botei revestimento. Ah, É o que você falou, só que em ordem diferente. tá. Revestimento, Ah, secreção e proteção. tá bom. Alguns casos ajudam nossos de substância. O órgão onde se localiza. Os secreção são chamados de glandulares. Olha, aí nós estamos falando dos tecidos epiteliais de secreção, tá? Esses tecidos têm um outro sinônimo, a gente pode chamá-los também, né? Os tecidos epiteliais de secreção, a gente pode chamar de epitélio glandular. Bota aí, tecido epitelial de secreção, aí setinha, epitélio glandular. Ou pode puxar onde você escreveu tecido epitelial de secreção, bota lá, epitélio glandular. Epitélio. Tá. Sendo assim, se ele é um epitélio glandular, os seus órgãos são chamados de glandular. Podendo ser unicelulares, como no caso das glândulas do intestino delgado. Por terem seu formato parecido com uma taça, são chamadas de células falciformes. Ou podem ser multicelulares, com várias células formando. Elas podem ser unicelulares, essas células glandulares, ou podem ser multicelulares. Por exemplo, ele exemplificou aqui, ó, as células vamos botar unicelulares, bota aí, ó, células do intestino. Células do intestino. Parecido com uma taça, são chamadas de células falciformes. Células do intestino unicelular. Aí bota, entre parênteses, células caliciformes. Células Caliciformes. Então, essas células podem ser unicelulares, né? A gente está falando das células o quê? As células glandulares. Elas podem ser unicelulares ou multicelulares. As células unicelulares que estão no intestino podem ser chamadas também de células caliciformes. Agora vamos ver as células multicelulares. Fala, glândulas multicelulares. Anota aí. Glândulas multicelulares. Então, a gente falou das glândulas unicelulares, que são algumas células do intestino chamadas células caliciformes, e agora nós vamos falar das glândulas multicelulares, das células que têm várias células juntas. Quer ver? Vamos lá. Posso passar, não? Pode.
Então, as glândulas multicelulares possuem várias células formando um complexo, uma complexa estrutura. Bom, essas glândulas multicelulares podem produzir substâncias que são jogadas para fora do corpo, tá? E essas células que jogam essas substâncias para fora do corpo são chamadas de glândulas exócrinas, tá? Então, o que são as glândulas exócrinas? São glândulas com células multicelulares que produzem substâncias que são jogadas para fora do corpo. Então, bota glândulas exócrinas. Produzem substâncias que são jogadas para fora do corpo. Foi? Pietro, travou de novo? Mas que inferno, porra! Puta que me pariu! Desligou o computador de novo, Pietro? Travou mesmo. Agora travou real. Então, desliga o computador de novo, que eu vou dar um pause aqui. Puta que pariu. Então, o corpo humano é composto de sistema circulatório, nervoso, esquelético, respiratório, digestivo, muscular. E um que está faltando aqui, que é o urinário. Órgãos dos sistemas. Órgãos e sistemas. O corpo humano é extremamente complexo e maravilhoso, funcionando graças a um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada para desenvolver diversas funções. O corpo humano é uma máquina perfeita, a gente já viu isso nesse slide. Vamos ver se já passou. Tá. Então, mais um videozinho aqui, sistemas integrados. Eu vou botar aqui, ó, interromper, compartilhar. Eu tenho esse sistema integrado aqui. Sair do modo de tela cheia. Aqui, sistema integrado, é isso? 3D, respiratório. Ali, ó, é outro, do lado. Esse? Isso. Não. O do meio é entre esses 5 aí. Esse é o 3D, epitélio já vi, sistema do corpo Isso humano aí. das crianças. Tá. Então, vamos lá. Vamos ver o sistema integrado. O corpo humano. Sistema ósseo. A gente viu as duas unidades? Não. O sistema ósseo ou esqueleto é formado por ossos, articulações e cartilagem. Então, o sistema ósseo é formado por ossos, articulações e cartilagem. Anota, o sistema ósseo é formado por articulações, ossos e cartilagens. Ok? Calma. O sistema ósseo é formado por ossos, esqueleto, ossos, cartilagens. O sistema ósseo ou esqueleto é formado por ossos, ossinhos e cartilagem. Articulações e cartilagens, tá? Ossos, articulações e cartilagens. Os ossos são duros e rígidos, tá? Eles sustentam todo o nosso corpo. Qual é a função do esqueleto? Sustentar o corpo. Não, Nosso corpo. Não, perturbar o He-Man. Que é He-Man? É um desenho, né, da sua época. Sustentar o He-Man. sustentar o nosso corpo, tá? Então tava certo, He-Man. Bom, os ossos têm a função de sustentar o nosso corpo. E as articulações têm função de quê? De a gente poder mexer, fazer assim, De pra lá e pra cá. Bota isso no papel, como é que você vai falar? Não é fazer assim para lá e para cá. Tenta coordenar suas ideias para responder uma pergunta na prova.
Então, as articulações promovem o quê? A movimentação A desse osso. movimentação do nosso corpo. Isso. Idade ao esqueleto. As cartilagens são mais moles e elásticas que o ósseo. Podem ser encontradas no nariz, na orelha. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam um sistema locomotor. Bom, aí a gente vai juntar dois sistemas, tá? O sistema muscular e o sistema ósseo, tá? Para formar o sistema locomotor, ok? Você tem mais de 200 ossos, tá? Alguns deles são o crânio, Uhum. a coluna vertebral, a propaganda desgraçada, Tá. a coluna vertebral, Vertebral, propaganda, o húmero. número. Olha para decorar onde fica o quê? As costelas, Uhum. e o fêmur. Maxilar, que é o osso debaixo da boca. As vértebras, que fazem parte da coluna. Coluna é o conjunto de vértebras. Eu sei. Se você quebrar vértebra, filho, você nunca mais anda. Clavícula. Omoplata. Omoplata é um homem de plata. Una De prata. é um osso do braço. O rádio também é outro osso do braço. Rádio e una, eles são juntos. Externo é o osso do meio do peito. A pelve, que é também chamada de bacia. Patela, que é o ossinho do joelho. Esse ossinho redondo que a gente tem no joelho. Uhum. A tíbia. E depois tem a fíbula, que é do lado da tíbia, aqui, ó. Ou perônio, né? É chamado de fíbula também. Ô, pai, Oi. o platel, o homoplatel, Omoplata. esse homoplata foi inspirado em um homem de plata, aí um dislexo escreveu e deu De início. prata, que aí quem descobriu foi o Cebolinha. Agora os músculos. Sistema muscular. O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Os músculos, eles podem contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, eles são elásticos. Além do mais, protege nossos órgãos e nossos ossos. O sistema muscular e ósseo formam o sistema locomotor. O sistema muscular, ele se liga aos ossos através de estruturas chamadas tendões, ok? Tá explicado porque eu fiquei com aquela dor no pescoço, no tendão, né? Você tem mais de 300 músculos, alguns deles bíceps, peitoral. Tórax. Esse é o peitoral. O abdominal. Músculos da cara, de mastigação, que é o masseter. Frontal, da cabeça. O deltoide, que é o do ombro. Aí deve falar dos quadríceps femoral. Vamos lá, pulei aqui. Vamos falar agora do sistema digestório. Oh, porra, que merda é essa?
digestório, ele é responsável por transformar, escuta, presta atenção, o sistema digestório é responsável por transformar o alimento em energia para o nosso corpo. A digestão, ela começa na boca, tá? A boca não serve só para mastigar, não. A boca libera enzimas que já vão começar a fazer a digestão. É por isso que a gente não deve usar um garfo que a gente está comendo para pegar uma comida. Por quê? Uma comida numa vasilha. Porque já tem enzimas ali que fazem a digestão, vai estragar a comida mais rápido. A comida se mistura com a saliva, formando o bolo alimentar que passa pela faringe, desce para o esôfago e vai chegar no estômago, onde continuará a digestão graças ao suco gástrico. Vem para o intestino delgado, que são as estripinhas, De 5 metros. e no intestino grosso, que é absorvida a água. Em todo o intestino existem vasos que captam todos esses alimentos que são absorvidos pelo intestino, levando para o corpo todo. O que o organismo não aproveita, ele vai formar o bolo fecal, que é o cocô. Bom, o sistema que eu falei, que é urinário, é também chamado de sistema excretor. O sistema excretor ele é responsável por eliminar tudo o que o organismo não precisa. Então, o rim filtra tudo isso, a urina passa por um tubinho chamado ureter, tá? E vai para a bexiga, aonde a urina se acumula e passa A bexiga é o nosso saco? Não. A bexiga é um reservatório de urina e fica dentro da barriga. O rim é conectado pela bexiga pelo ureter, que filtra a urina e joga tudo que a gente não vai precisar ali dentro, que é armazenado na bexiga. Na bexiga sai um canal do peru, ou da vagina, que é chamado de uretra, e aí elimina esse conteúdo que está dentro da bexiga. Sistema nervoso. O sistema nervoso ajuda as pessoas a se relacionar com o ambiente. Regula e coordena as atividades do corpo através dos impulsos nervosos. O sentido manda informações do sistema nervoso para o cérebro, que interpreta essas informações. Por exemplo, calor, frio, dor. Se a gente não tivesse, a gente não sentiria nada disso, né? O sistema nervoso central, então, ele é dividido em periférico, que é o que está na periferia, e o central, que comanda tudo. A periferia manda as informações para o sistema nervoso central e ele processa o que fazer, qual é a atitude. Por exemplo, quando você encosta num fogão quente, você tem a atitude de tirar a mão. Por quê? Porque o seu cérebro mandou você tirar a mão porque ele está quente, senão você vai se machucar. Então, quem controla é o cérebro. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo o cérebro ele é composto por cerebelo, bulbo raquidiano e encéfalo, tá? Tá. E a medula espinhal fica na coluna, no interior da coluna vertebral. Lembra que você falou, se quebrar a coluna, o cara para de andar? Não é se quebrar o osso, se partir essa medula espinhal. Se partir essa medula espinhal, o cara para de andar, tá? Uhum.
Mas normalmente acontece quebra e também faz isso. Isso, é porque parte. Sistema respiratório. O sistema respiratório começa no nariz. O sistema respiratório é responsável pela nossa respiração. O ar entra pelo nariz ou pela boca. O correto é entrar pelo nariz, porque o nariz tem os pelos que vão filtrar e preparar o ar para entrar para os pulmões. Passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia, chegando aos brônquios. Pai, Bom, dentro do nosso pulmão é vazio? Não. Dentro do nosso pulmão tem uma coisa chamada de brônquios. Esses brônquios promovem a troca dos gases. O que ele faz? Ele traz o oxigênio que a gente está respirando e elimina o gás carbônico que é tóxico. E esse oxigênio que entra para os pulmões vão direto para a circulação para oxigenar as nossas células. Vai para o nosso nosso coração que também. vai levar todos. O sangue vai do pulmão vai para o coração e do coração para todo o resto do corpo, oxigenando o corpo. Sistema circulatório. Então, qual é a função do sistema circulatório? A gente já viu duas. Transportar oxigênio para todo o corpo e o que mais? Sangue. Não. Sangue, mas é através de sangue que transporta nutrientes e oxigênio. Lembra do sistema digestivo? Depois que a comida vai para o intestino, ele tem vários vasos que vão liberar todas essas substâncias que ele absorveu. Vai dar energia para tudo. Exatamente. Então, a função... É tipo uma usina elétrica. Exatamente. A função do sistema circulatório é distribuir energia para todo o corpo através do sangue e levar oxigênio para todo o corpo através do sangue, ok? Ok. O sistema circulatório é composto de veias, artérias e capilares, tá? E o coração que bombeia o sangue. Bom, como é que funciona? O sangue bombeia o sangue. O coração bombeia o sangue para os pulmões. Esse sangue que vai para os pulmões, ele está sujo de gás carbônico, tá? E aí, nos pulmões, ele vai receber esse oxigênio e liberar o gás carbônico para ser expelido na respiração. E aí, renova esse sangue. Esse sangue volta para o coração e do coração ele é redistribuído para o corpo inteiro, ok? Puta que pariu, travou de novo. Ele sai do coração, vai para os pulmões, esse sangue vai sujo de CO2, tá? Uhum. No pulmão ele é trocado por oxigênio e volta para o coração rico em oxigênio que vai para o resto do todo o corpo, ok? Ok. O coração é que faz o bombeamento desse sangue, é a bomba que leva o sangue para todo o corpo, tá? Tá. Eita, quase acabou? Não sei. Então, ok. Você gostou deste vídeo sobre o corpo humano? Temos muito mais.
Então, terminamos essa parte da aula, beleza? Então, vamos para a segunda parte da aula. A gente já praticamente... Porra. Capítulo 12. Vamos lá. Sistemas. Nós temos o sistema digestório, respiratório, circulatório e urinário. A gente já viu como funcionam todos eles. Nós já vimos. Calma. O sistema que garante o funcionamento do organismo. Os sistemas é que garantem o funcionamento do nosso organismo. O sistema do corpo humano são constituídos por órgãos que, juntos, realizam funções essenciais para a manutenção da vida dos sistemas, dividido em respiratório, circulatório, músculo-esquelético, muscular, nervoso, digestório e urinário, tá? O digestório. O sistema digestório é um sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento, né? E promover a absorção dos nutrientes e eliminação do material que não é necessário ao corpo. Então, qual é o que faz o sistema digestório, filho? Fala com as suas palavras. Quer que eu repita para você decorar? Quer? Sim. Então, o sistema digestório é responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes e eliminando o material que não é necessário para o corpo. Então, o sistema digestório é responsável por garantir o processamento do alimento que nós ingerimos, a absorção dos nutrientes e eliminação do que não é necessário para o corpo. Ok? Ok. Deixa eu ver aqui só o que diz esse vídeo. Vai falar a mesma coisa que a gente já viu nos outros, do intestino, fígado, essas coisas. Tá. Então, vamos ver aqui. Depois a gente vê os vídeos. Sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio, né? E a eliminação do quê? Dos gases que fazem gás? mal para Qual gases? É o gás carbônico. carbônico. Tá? Gás carbônico. Então, o sistema respiratório é responsável pela absorção do oxigênio e eliminação do gás carbônico, ok? Ok. Sistema respiratório é responsável pela absorção do oxigênio. Absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Isso. O sistema circulatório, ou cardiovascular, ele é responsável pelo quê? A gente já viu. Pela circulação do sangue, que vai levar os nutrientes e o oxigênio para diversas partes do corpo e vai trazer o sangue com gás carbono para o pulmão para ocorrer a troca de gases. Tá? Tá. Quem é que faz o bombeamento do sangue para o corpo inteiro? Nosso coração. É o coração, tá? Nós temos uma grande circulação e uma pequena circulação, tá? Tá. Hoje a gente vai ver isso. Ó, a circulação sanguínea corresponde por todo o percurso que o sangue circula pelo corpo, de modo que esse percurso completo, que o sangue passa 2 vezes pelo coração, a gente pode chamar de grande circulação.
tá? E pequena circulação é o que vai do pulmão para o coração, tá? Vamos ver outro aqui. Então, o sistema urinário. A gente viu que o sistema urinário serve para quê? O aparelho urinário, ele tem a função para eliminar os impurezas, organismos eliminar as impurezas do sangue. do sangue, do nosso sangue. Isso. O sistema urinário é composto pelos rins, pelas vias urinárias, que é formado ureter, bexigas e uretra, tá? Então, ó, Tá. rim, ureter, bexiga e uretra. O rim filtra o sangue, a uretra leva para a bexiga armazena, e aí é formado o xixi sai o xixi através da uretra. Tá Ok. bom? Tá bom. E aí, essas páginas 30, 32, 33, 34 e 36, dá uma lida nesses exercícios e a gente finaliza por aqui. Tá bom. Tá bom? Ok. Dá uma lida nos exercícios.